A integral indefinida de f é o conjunto, tá? Denotado por, olha a notação, denotado por isso aqui, ó. Denotado por isso aqui, é um conjunto, viu? E definido por, e dado por. Quem é esse conjunto? Que é a integral indefinida. Isso aqui. Tá? Isso aqui é, por definição, o conjunto formado por cada função g do domínio de f em R, tal que g é diferenciável, ou seja, tal que g é diferenciável e derivada da g em x é f de x, qualquer que seja o x no domínio da função f. Está entendendo? Definição. A integral indefinida de uma função f é o conjunto formado por cada g do domínio de f em E, ou seja, por cada função, tá, cujo domínio é o mesmo domínio da f em E, tal que g é diferenciável e a derivada da g em x é f de x, qualquer que seja x no domínio de f. Você entendeu? Tá certo? Você podia até botar assim, é o conjunto formado por cada função que está definida no domínio da f, que é diferenciável no domínio da f e g' de x é igual a f de x. Mas eu já estou pegando a restrição, tá? Então, fica entendido isso aí. Bem, vocês entenderam o que eu acabei de dizer? Eu posso também definir da seguinte forma. É o conjunto formado por cada função que é diferenciável no domínio da f e a derivada dela ao longo do domínio da f coincide com a f. Tá? Então basta isso aqui, na realidade. Tá? Mas não tem nenhum problema eu definir desse jeito. Portanto, observe, se o domínio da f, é um intervalo, eu conhecendo uma primitiva dela, eu conheço todas as primitivas. Então eu conheço a integral indefinida. Por quê? Porque a integral indefinida vai ser o conjunto, vai ser isso aqui, ó. Veja bem, eu estou dizendo a seguinte coisa: se o domínio de f é um intervalo, tá? Se o domínio de f é um intervalo, daí, assim, ó, assim, se domínio de f é um intervalo, tá certo? E g é uma primitiva, é um intervalo I. Intervalo I. E G é uma primitiva de F em I. Então, venha para cá, ó. Então, a integral indefinida da f vai ser o conjunto
de todas as funções H de I em R, tal que H de x é G de x mais C, qualquer que seja x pertencente a I, onde C é uma constante real. Claro, claro, porque toda primitiva de F em I está no conjunto integral indefinida da F. E toda integral e toda função vamos lá, toda primitiva, organizar as ideias, toda primitiva, toda função no conjunto integral, recomeçar, reboot, toda função no conjunto integral indefinida da F vai ser uma primitiva da F em I. Então vai ser diferente da primitiva que eu conheço por uma constante. E reciprocamente, toda primitiva dessa função, da função F, vai estar no conjunto integral indefinida. Tá certo? Ou seja, toda função desse conjunto aqui está no conjunto integral indefinida, porque se a função está nesse conjunto, ela é uma primitiva, e por ser primitiva, satisfaz a condição. Isso é o suficiente para eu abusar da notação, porque é muito inconveniente escrever isso aqui. Tá? É muito inconveniente escrever, embora essa seja a definição. Ó. Isso aqui é a definição da integral indefinida. Olha aqui, ó. A integral indefinida da F é o conjunto de todas as funções do domínio de F em R, que são diferenciáveis, e a derivada é a F. Tá? Só que se o domínio de F é um intervalo e G é uma primitiva, a integral indefinida vai ser o conjunto de todas as funções de I em R que diferem da G por uma constante. Isso é muito útil, porque assim eu abuso da notação e escrevo a integral indefinida de uma forma mais, vamos dizer, mais simples, mais conveniente. Eu escrevo isso aqui, ó. Entendido? Tá certo? Eu abandono essa notação de conjunto e escrevo desse jeito. Mas entenda, a integral indefinida é um conjunto de funções. Tá certo? Então, neste caso, abusando da notação, nós escrevemos isso aqui. Ou seja, isso aqui é verdade no caso em que o domínio da F é o quê? Um intervalo e a G é uma primitiva. Então, todas as funções desse conjunto aqui serão primitivas da F. Então, elas serão diferentes da G por uma constante. Assim, você tem vários exemplos agora. Por exemplo, assim, você tem o seguinte, tá? Quem é a integral de x elevado a n, integral em x, assim, quem é a integral de x elevado a n em x, quem é? É x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, tá bom? Mais uma constante, qualquer que seja o n natural. Não é não? Porque qual é o domínio dessa função? Se o n está nos naturais, qual é? É os reais. Lembrando que tem aquela convenção, né?
Quando eu escrevo assim, 0 elevado a 0, a convenção é substitui por 1, tá certo? Mas nem precisa disso, porque você já tem a função constante. Quem é a primitiva da função constante 1 na reta? A função x. Então, está tudo de acordo, tá certo? 0 elevado a 0 não é 1. É só para ter. Então, você tem isso aqui, tá certo? Quem é primitiva do seno? Quem é? Quem é primitiva do seno? Me diga. Hã? Menos o cosseno. Quem é a integral indefinida? Porque coincide com o conjunto das primitivas. É isso que eu estou dizendo. Ó. Se o domínio de f é um intervalo, a sua integral indefinida é o conjunto das suas primitivas. Quem é a integral aqui do cosseno? Quem é? É o seno. Derivada do seno é o cosseno. Derivada de menos o cosseno é o seno. Derivada de x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Quem é? É x elevado a n. Então, rigorosamente, agora observe. Esta proposição aqui, olha aqui, ó. Esta proposição aqui, esse corolário, diz respeito a intervalo. Duas primitivas de uma mesma função no intervalo, nesse intervalo elas diferem por uma constante. Por isso que está aqui, ó. Por isso eu posso escrever desse jeito aqui. Certo? Eu posso escrever desse jeito, abusando da notação, mas entenda, isso aqui é um conjunto de funções, que você não usa a notação de conjunto, escreve de maneira mais simples. Mas não esqueça, a integral indefinida, o que é a integral indefinida? É um conjunto de funções. Que funções? A integral indefinida de uma função f é o conjunto de todas as funções definidas no domínio da f, ou funções cujo domínio é o domínio da f, que são diferenciáveis e a derivada dá a f. Portanto, se o domínio de f é um intervalo, todas as funções desse conjunto aqui necessariamente são primitivas da f no seu domínio, que é um intervalo, portanto, todas elas diferem por uma constante. Então, se você conhece uma função desse conjunto, você conhece toda. No caso em que o domínio é um intervalo. Agora, observe. Observe uma coisa. Quem é a integral, por exemplo, de 1 sobre x2? Domínio dessa função é um intervalo? Não. São dois intervalos. É a união de dois intervalos abertos. O domínio dessa função é a união desses dois intervalos. Então, as funções que estão nesse conjunto, que isso aqui é um conjunto, cada função desse conjunto, tá? Cada função desse conjunto, melhor dizendo, se eu tenho duas funções desse conjunto aqui, vai fazer, na verdade isso que eu tenho. Se eu tiver duas funções desse conjunto, essas duas funções serão primitivas da função 1 sobre x2, nesse primeiro intervalo e nesse segundo. Portanto, nesse primeiro intervalo elas diferem por uma constante e nesse segundo elas diferem por uma constante e não necessariamente as constantes são iguais. Então, rigorosamente, quem é isso aqui?
Isso aqui é. Me dê uma primitiva dessa função aqui, nesse intervalo. Menos 1 sobre x. Então isso aqui é menos 1 sobre x mais uma constante C1. Se o x é o quê? Maior do que zero. Se o x é menor do que zero. E é menos 1 sobre x mais uma constante C2, se o x é maior do que zero. Vocês estão entendendo? Porque é uma constante para cada intervalo. De novo, se duas funções estão nesse conjunto, elas são primitivas de 1 sobre x, porque o conceito de primitiva é em intervalo. Uma coisa é pertencer ao conjunto integral indefinida. Questão de conceito. Integral indefinida é uma coisa, primitiva no intervalo é outra. Tá? Então, se uma função está aqui dentro, ela é uma primitiva da função 1 sobre x2 nesse intervalo, e é uma primitiva nesse intervalo. Só que a função menos 1 sobre x é uma primitiva nesse e nesse. Então, qualquer outra função desse conjunto, sendo uma primitiva nesse e nesse, ela difere da função 1 sobre x por uma constante nesse e difere de menos 1 sobre x por uma constante nesse outro. Então, fique sabendo que a resposta correta, rigorosa, para a integral indefinida, nesse caso, é essa daqui. No entanto, por preguiça, é isso mesmo, a gente escreve assim: integral de 1 sobre x2 é igual a quê? Menos 1 sobre x mais c. E aí, espera-se que o leitor, quem estiver lendo, tenha o entendimento correto. Que é uma constante no intervalo dos negativos e outra constante no intervalo dos positivos. Entenderam? Entenderam aí? Portanto, pessoal, você tem o seguinte: é permitido, é permissível, né? Escrever o seguinte, ó. A integral de x elevado a menos n. Quem é, hein? É menos x elevado a menos n mais 1 sobre menos n mais 1 mais uma constante, qualquer que seja n natural, n maior que ou igual a 2. É óbvio que não pode ser n igual a 1. Pode ser n igual a 1? Essa fórmula, ela funciona nesses termos, ó. Funciona aqui, ó, n natural, o n0, 1, 2, 3 funciona, e aqui funciona qualquer que seja o n maior ou igual a 2. Veja bem, o domínio dessa função nesse caso, o domínio dessa função é um intervalo? Não, é a união de dois intervalos. Então, espero que você entenda que isso aqui quer dizer que é uma constante no intervalo dos negativos e a outra constante no intervalo dos positivos. Tá? As constantes podem ser iguais. O que eu estou dizendo é que não necessariamente são iguais. Diga. Ah, sim, não. Tem não, desculpe. É só isso aqui, tá? Eu fui induzido por aqui, não tem, né? Tá? Eu botei menos naquele outro caso, no exemplo, quando eu dei de primitiva. Olha lá, volte aí. Tá? Botei? Um exemplo lá. Qual é o exemplo primeiro? Não, depois desse aqui. Então não. Tem não, né? Tá certo, pronto. Então, tá... Entenderam aqui, ó?
Entenderam? 20 minutos, encerra e recomeça.